paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 20. Oh, aleluia. Eu confesso que se em alguma coisa eu dependesse de mim ou colocasse a minha confiança na minha carne, eu faria como o terceiro amigo de Jó, aquele que diante dos outros que eram anciões e mais sábios do que ele, bem como o próprio Jó, se eu não me engano, Eliú, o nome dele, me corrija, meu mestre, se eu estiver errada, ele bota a mão na boca, né? Não quer falar. Ele fala, até fala, né? Que é o que, pela misericórdia, a gente vai fazer. Mas eu confesso que o desejo diante de toda essa glória que é manifesta em nosso meio, a vontade é de pôr a mão na boca e não falar, só continuar adorando ao Senhor com os irmãos. Mas eu havia falado com o Senhor no caminho de casa para cá, não era o meu propósito, eu vim aqui realmente com um propósito específico pela minha vida. Mas eu disse: Senhor, se tu tiveres uma palavra a confiar ao teu povo, se tu quiseres falar alguma coisa através de mim, o Senhor me dá. E Ele me deu algo aqui, e não é uma ministração, não vou nem chamar de uma pregação completa, é só um detalhe, é só uma coisa mesmo, uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Está no capítulo de número 20. Nós até vamos fazer uma leitura extensa, mas vamos observar apenas um versículo. Eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade, por essa igreja, por este bairro, por esta cidade, pelos irmãos que estão aqui. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, pelo pastor dessa igreja. Eu quero louvar a Deus pela vida do Rafael, da Natália, esse casal de pastores. Eu louvo muito a Deus pela vida do Rafael e da Natália. Eu os conheço há algum tempo e eu comecei a perceber algo na vida do Rafael, na vida da Natália, e o Senhor foi me despertando ao entendimento, e o Espírito de Deus comunicou o que estava acontecendo na vida deles ao meu coração, e foi me trazendo uma palavra que está virando um caminho pelo qual eu estou pedindo a Deus para seguir por ele. Eu tenho me preocupado com o Evangelho, não com a causa, mas com o efeito que o Evangelho tem proporcionado na nossa vida. O Evangelho tem nos abençoado muito. Nós temos enriquecido através do Evangelho. Nós temos comprado carros através do Evangelho. Nós estamos ficando famosos através do Evangelho. Isso tudo é muito bom, ou aparentemente muito bom. Mas eu tenho percebido que o efeito que o Evangelho produz em nós ainda é menor do que a causa do Evangelho. E eu tenho me preocupado com isso porque efeito é uma coisa que passa. Inclusive, efeito já vem da variação de uma palavra de momento. É por isso que é efeito. E eu fiquei um pouco preocupada e eu pensei: Senhor, o que o Evangelho tem me trazido e o que eu tenho vivido diante do efeito que ele tem me causado, por mais que seja maravilhoso e por mais longínquo, próspero que seja, vai passar. Se não for em vida, que sai morte, mas que vai passar, vai passar. Então eu tenho pedido ao Senhor e tenho insistido com o Espírito Santo que me ajude a orar, e eu só estou compartilhando isso com os irmãos porque eu tenho percebido que o Senhor está nos dando essa direção, para que peçamos ao Senhor, não tem nada a ver com a palavra, mas eu senti de Deus de falar isso aqui, para que possamos pedir ao Senhor que nos dê avidez, nos dê gana, nos dê dinamismo, nos dê ânimo, não para viver o efeito que o Evangelho produz, mas para que vivamos o ardor da causa do Evangelho. Eu olho para os apóstolos e eu vejo que eles conseguiram trazer a repercussão do Evangelho até aqui, graças ao poder de Deus e não por persuasão de palavra humana, como disse Paulo. Mas perceba que esses homens não estavam deslumbrados com o efeito. Perceba que eles estavam envolvidos com a causa.
Você não aguenta tomar uma chibatada se você estiver envolvido pelo efeito. Você não aguenta tomar um açoite se você estiver envolvido pelo efeito. Você não aguenta uma prisão, um cárcere, se você estiver envolvido pelo efeito. Você não aguenta a arma de um traficante na sua testa se você estiver envolvido pelo efeito. Você não aguenta uma fofoca se você estiver envolvido pelo efeito. Você não aceita que seu nome esteja envolvido numa calúnia. Sabe por que você não aceita e perde noites de sono? Porque você está envolvido pelo efeito. Nós estamos tendo dificuldade de exercer compaixão. Estamos tendo dificuldade de compartilhar o amor. Estamos subindo o monte para bater o pezinho no monte e dizer: se eu sou servo de Deus, ela desce, ele morre, ele vai, ela sobe. Sabe qual é a culpa disso? A culpa é do efeito. Não que a produção ou o efeito do evangelho seja ruim. Tanto não é que graças a ele nós estamos aqui. Mas a pergunta é: será que nós estamos tirando proveito da maneira correta do que o evangelho está produzindo na nossa vida? E a gente está muito indignado, a gente está muito irado. A gente está se achando muito, está se sentindo demais. E isso não é na ousadia do Senhor. Não, não é. Nós estamos assim porque estamos envolvidos com o efeito. Eu quero compartilhar algo com meus amigos pregadores, com aqueles que, assim como eu, vivem do altar para o altar e ministram através do altar. Como diz Rafael, a gente come quando chove. Se chover, a gente tem. Se não chover, não tem. Mas graças a Deus que o nosso Deus é o Deus de Elias. Aleluia. Mas comecemos a nos perguntar: quanto tempo mais durará o efeito do evangelho se continuarmos a exercê-lo da maneira que estamos exercendo? Será que outras gerações, assim como nós, terão condições de viver o que estamos vivendo hoje, tendo em vista que estamos à sombra daqueles que desprezaram a promessa para que nós alcançássemos? Presta atenção nisso aqui. Olha o que a Bíblia vai dizer, o autor da carta aos Hebreus: porque eles deixaram de viver a promessa, a fim de que outros alcançassem. Eles estavam falando de nós. Estavam falando de nós. Você acha que gente que deixa de viver um sonho está envolvido pelo efeito? Você acha que gente que abre mão de uma realização pessoal está envolvido pela oferta? Você acha que alguém que deixa de viver um plano pessoal, um projeto individual, está envolvido por curtidas de rede social? Pega na mão do teu irmão, me ajude e diga: não é o efeito, é a causa. Ei, 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 ei. Nós até podemos fazer muitas coisas mediante o efeito. Nós fazemos o parafuso mediante o efeito. Mais de 50% das pessoas que estão aqui hoje não estão aqui por causa da causa. Elas ainda não tiveram tempo de se envolver, mas graças ao efeito elas vieram. Mas não vão permanecer, porque efeito passa. Tem que aprender a se envolver com a causa. Eu estou pedindo a Deus, e eu quero convidar os irmãos a quem eu estou tendo a oportunidade de adorar junto, de compartilhar do mesmo tempo. Gente, eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade de escrever um livro e contar do reino de Deus aqui na terra, da igreja de Deus, de uma maneira fabulosa, utilizando assim alguns argumentos e algumas palavras que é como eu vejo o reino de Deus quando eu estou cultuando na igreja. Por exemplo, quando eu vejo esse irmão cantando, eu me imagino como se eu estivesse não numa cadeira, mas num negócio assim, tipo um mini trono. Não que em mim haja alguma dignidade para isso, mas é o tamanho do que Deus produz. Não dá para a gente se diminuir diante do que a gente vê. Então eu não
consigo me imaginar um miserável. Quando eu olho uma situação dessa, eu vejo Deus me servindo. E quando isso acontece, ele, o outro irmão que trouxe a palavra, o louvor, os nossos amigos aqui, essa gente aqui é humilde demais. Eu já tive a oportunidade de orar junto de madrugada com esse povo. Pensa num povo que busca o Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E aí eu fico vendo como o reino de Deus funciona. E aí eu fico assim, me sentindo, sabe? Quando eu estou aqui, não parece que vocês são pessoas normais. E eu creio que não são. Parece que todos estão trajados de gala, por mais que estejam de chinelo. Mas dada o ambiente, parece que todo mundo aqui faz parte de uma casta nobre. Isso me impressiona. E um dia eu tenho vontade. Eu peço inspiração do Espírito de Deus para que eu possa escrever isso de uma maneira que possa ser lido por todos. Porque é muito tremendo. Seu efeito, isso é maravilhoso. Oh, aleluias. Mas nós não podemos viver só do efeito. O efeito faz nos apegar ao que é terreno. O efeito faz nos envolver com a vaidade. O efeito faz nos envolver com o deslumbre. Satanás não precisa de cocaína, Satanás não precisa de tóxico, Satanás não precisa de maconha. Os maiores embriagados não estão do lado de fora. Ele utiliza algo muito sutil e ele não precisa do pó para fazer isso. Ele não precisa do crack para fazer isso. Ele pode fazer isso comigo e com você utilizando um narcótico nocivo mais antigo da humanidade. Mais antigo da humanidade porque ele existe desde o mesmo momento em que o homem foi criado. E Salomão, quando está no apogeu da sua sabedoria, a sua genialidade já está virando quase loucura, porque toda genialidade esbarra na loucura. Ele vai resumir o livro mais sábio da vida dele com uma palavra. E esta palavra é vaidade. É este o narcótico nocivo natural que o ser humano tem dentro de si desde que nasce. E para que ele persuada alguém a se ensoberbecer, a se deslumbrar com o efeito, ele só precisa usar esta droga chamada vaidade. Me preocupa a quantidade de mentes cauterizadas e que não podem ser tratadas. Não podem, porque os cauterizados estão superior, de maneira mais elevada dos que estão com a mente sendo trabalhada, de maneira que ninguém os toca. E com isso, o ardor do envolvimento da causa pode se perder se nós não tivermos uma palavra que o profeta usou aqui para falar a esse casal: ousadia. Não espere patrocínio de quem está envolvido com o efeito. Não espere patrocínio de quem está envolvido com o efeito. Não espere apoio de quem está envolvido com o efeito. Não espere consagração de quem está envolvido com o efeito. Não espere ordenação de quem está envolvido com o efeito. Eu sei que eu estou aborrecendo muita gente agora que vai ouvir isso. Mas nós, porque a Bíblia diz, e é com muito medo, eu estou literalmente tremendo aqui, com temor e com tremor, que o Espírito de Deus ministra essa palavra sobre a nossa vida. Quer uma oração para estabelecer ela como um altar na sua vida e nunca mais se desvencilhar? Põe a mão na sua cabeça todos os dias e peça ao Senhor: Senhor, se tu não quiser me livrar da morte, nem da morte tu me livra, só não me deixa morrer cauterizado.
quero. Não quero. Então preste atenção nisso aqui e eu dou desfecho nesse momento. Que nós possamos entender isso e que esta oração não seja feita aqui e agora somente. Inclusive nós vamos dar um toque hoje aqui e nem vamos orar por isso aqui agora. Sabe por quê? Para que você tenha um exercício quando o efeito do parafuso passar e você chegar em casa. E aí, chegando em casa, quando esse movimento acabar, e quando nós não estivermos mais sendo fortalecidos pelo efeito, estivermos só nós, a coberta, a madrugada e a causa, possamos lembrar, o que é que eu tinha que orar mesmo? E ali começa um exercício. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu vejo uma causa, e a causa ela começa com uma ideia. E qualquer filósofo que entra nessa área, ele sabe que uma mente dilatada a partir de uma ideia, nunca mais ela volta a ser a mesma. Então eu quero crer que nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui para te dar uma ideia. E a sua mente vai expandir. E por mais que você queira fingir que não ouviu, esquecer que não ouviu, essa palavra vai te perseguir. E nunca mais você será inocente. Porque hoje o Senhor nosso Deus está vendo em nós, por bondade, graça, misericórdia e ação do Espírito Santo, maturidade para nos confiar essa palavra. Porque se não fosse assim, ela não estaria em nosso meio hoje. Oh, aleluias. Traga na sua memória agora pelo menos o nome de um líder. Eu não estou falando de um líder comunitário. Seria plausível. Eu não estou falando de um líder de estado. Seria até interessante. Mas eu estou falando de alguém que trabalha no mesmo dínamos de Jesus. Alguém que não vem para sacudir uma praça. Alguém que não vem para sacudir um estado. Alguém que vem para virar o mundo de cabeça para baixo. Alguém que vem para virar ideia. Então, partindo desse princípio, pega um líder lá de cima. Princesa Isabel serve. Martin Luther King serve. Presta atenção nisso aqui. Comece a pensar na força do Espírito Santo. E quando você começar a pensar e a pedir que Deus te dê a graça e a compreensão que o Espírito Santo tem, você vai começar a entender que na sua vida o efeito pode até balançar uma praça. O efeito pode até mexer com Belfor Roxo. Mas se aqui você sair com uma ideia acerca de uma causa, o mundo é pequeno para você. O mundo é pequeno. Pega na mão de quem está ao seu lado, faça disso uma palavra profética e diga: vamos mexer com o mundo, vamos mexer com o mundo, vamos mexer com as Américas, vamos mexer com a Europa, vamos mexer com o Brasil. Na carta aos Efésios a gente vê um homem, capítulo 3, versículo 14, se não me engano. E ele diz assim: por esta causa, ou por causa disso, eu me ponho de joelhos. A nossa oração vai continuar fraca enquanto a gente estiver envolvido pelo efeito. Nós não vamos ter força para criar discípulos enquanto a gente só estiver envolvido com o efeito. O que eu vejo de Deus é a inspiração que o Espírito produz e nos entrega nessa noite é: viva por uma causa.
faça com que todo o efeito que está acontecendo na sua vida seja revertido numa mola propulsora que te jogue para os braços da causa. Aleluia. Oh, aleluia. Pegue na mão do teu irmão uma vez mais. Meu Deus, aleluia. E diga para ele: efeito. Sacode ele e diz: mas muito mais. Ó, é um mas e outro mais. Então diga para ele: mas muito mais causa. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluias. Oh, aleluias. A segunda coisa que Deus colocou em meu coração para essa noite, fique tranquilo que eu não vou usar o mesmo tempo que usei para falar do que acabei de falar. Está onde você abriu, João capítulo de número 20. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco. Diga comigo: e viu 2 anjos vestidos de branco. Mais uma vez, diga: e viu 2 anjos sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e o outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus, vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava todas as coisas que ele lhe dissera. E você diz amém? Eu fiz questão de ler 18 versículos, porque nós estamos diante do texto da ressurreição de Jesus. E como falar do texto da ressurreição de Jesus? Apenas um versículo. Vai ver, tem gente aqui nessa noite que nunca ouviu a leitura da ressurreição de Jesus. Então, se você nunca ouviu, desfrute desse privilégio. Nós estamos diante de um dos momentos mais importantes da história da Bíblia Sagrada. Não apenas das Escrituras Sagradas, mas da história da humanidade. O capítulo 19 de João é tão importante quanto o capítulo 20, mas eu ainda gosto mais do capítulo 20, porque tem gente que parou no capítulo 19, o capítulo da crucificação. O Cristo no madeiro, ensanguentado, inchado, numa figura tão frágil, porque estava revestido de carnalidade, ele era corruptível, mesmo ainda assim, sendo filho de Deus. Muita gente parou no Cristo do Calvário e faz culto fraco por causa do Cristo do Calvário. Faz vigília fraca por causa do Cristo do Calvário. Deixa de adorar porque só tem na cabeça a imagem do Cristo do Calvário. Mas João não. João vai dar continuidade não apenas no capítulo 20. Ele tem uma visão diferenciada, porque ele conheceu o Cristo do Calvário, ele conheceu o Cristo ressurreto, mas ele conheceu o Cristo glorificado. E quando ele está na ilha de Pátimos tendo a visão, capítulo 1 do Apocalipse, verso de número 18, a Bíblia vai dizer que o Senhor está diante dele. Já não tem aquela mesma imagem. Seus cabelos são como o alão, os seus olhos como chama de fogo, a sua boca sai uma espada aguda e afiada de 2 gumes. Na sua coxa direita
direita está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E seus pés já não estão revestidos de corruptibilidade. Os seus pés são como latão provado na fornalha reluzente. João está diante dessa glória. E quando ele vê isso, ele cai como morto. Porque quem se aproxima demais da glória de Deus não dá glória a Deus. Sabe por que você está dando glória a Deus? Porque você ainda está distante da glória. Quando você se aproxima mesmo, você não tem força para glorificar. Você fica tão constrangido que você cai. Você quer se esconder, você quer morrer, você quer cavar um buraco. Lembra do profeta Isaías? Quando ele chega perto, ele está falando. Quando ele ouve a voz, ele grita: ai de mim, não deu glória. Chegou perto demais. Não é o teor da mensagem, mas é válido dizer. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: quando você chegar perto, não vai ter glória, só vai ter ai. Quem ainda assim quer chegar perto? Oh, glória! Então a Bíblia vai dizer que agora Maria Madalena vai começar uma empreitada. Ela vai começar a realizar um projeto. E esse projeto é dar continuidade aos cuidados e aos preparativos do corpo de Jesus. Tem outras pessoas envolvidas no texto. Ela vai com outras mulheres, não vai sozinha. Mas somente o nome dela no texto de João ganha proeminência no texto. E João trabalha muito mais com sentimentos relatados do que propriamente com história de fatos. Então ele vai utilizar o nome dela porque ele percebe que ela está exercendo o perfil de liderança sobre o projeto. Então ele vai dizer: Maria Madalena foi ao sepulcro. Tinham outras pessoas envolvidas, mas ele só diz o nome de... Porque ela que está envolvida. Quem acordou cedo foi ela. Quem teve a ideia foi ela. Quem disse vamos foi ela. Tudo com ela. Então ela levanta e vai, e ele dá destaque ao texto para ela. Porque quem se responsabiliza pelo projeto é ela. Então toma aí, a responsabilidade é tua. Quando ela chega no sepulcro, ela vai encontrar um imprevisto. Diga imprevisto. Aconteceu algo que ela não esperava. Porque todo mundo que começa um projeto, no meio do caminho, vai se deparar com imprevistos. Tem um problema. E ela não está preparada para aquele problema, porque aquele problema não parte dela. Aquele problema parte de outra parte. A gente tem que parar com essa mania de achar que tudo que a gente começa tem que dar certo porque a gente está preparado. E a outra parte está tão preparada quanto você? E a outra parte envolvida já fez tudo o que você fez? Maria vai e ela chega. E quando ela chega, ela se desespera. Jesus já havia dito que iria ressuscitar dentre os mortos, mas o desespero nos rouba a certeza da promessa. A gente esquece até do que ele falou. Ela esquece totalmente. E quando ela chega lá, se desespera, vai procurar Pedro e João. Ela vai lá onde eles estão e ela diz: olha, tiraram o corpo do Senhor e não sabemos aonde o puseram. Aqui tem responsabilidade e indignação. Sabe por que Maria está indignada? Porque ela se sente participante da vida de Cristo. Ela está se responsabilizando pelo corpo do morto que ela acha que é dela. Então para ela é um absurdo mexer no corpo do morto e não falar com quem tem parte com ela, com ele. Então ela sai indignada. Diga assim: responsabilidade. Quer ver quem tem responsabilidade dentro de um projeto? Procure o indignado. Está com ele. Ela chega e ela diz: tiraram o corpo do Senhor, não sabemos aonde o puseram. Pedro e João se sentem motivados e vão até o sepulcro. A gente percebe que João tem uma resistência de entrar no sepulcro. Sabe por quê? Sepulcro é o lugar da dor. Há uma série de correntes para acreditar o motivo de João esperar Pedro chegar, a proeminência de Pedro e etc. Mas eu tenho uma comigo, e a que eu trago comigo é que sepulcro é lugar de dor, sepulcro é lugar de ausência, sepulcro é o lugar do meu herói morto, sepulcro é o lugar da minha perca. O sepulcro denuncia o motivo do meu sofrimento. É por isso que eu percebo que João, que não é à toa, era o discípulo a qual mais amava Jesus e vice-versa. Não é à toa que ele vai no ímpeto, pensando aonde está, e quando chega na porta ele não entra. A Bíblia não diz, mas eu sinto que João não entra, porque o sepulcro catuca o lugar da dor. Então ele tem uma certa resistência. Sabe por que eu digo isso? Porque Maria também está presente em todo momento em que Pedro e João estavam presentes, mas ela não entra no sepulcro em momento nenhum. Ela vai identificar que o corpo de Jesus não está dentro do sepulcro, olhando pelo lado de fora. Maria também não entra. Ninguém quer entrar. O Pedro, que é todo errado, tem ousadia. E ele vai e entra, e não é à toa que Jesus volta lá em Pedro depois de ressuscitar e diz: apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Porque ninguém entra, mas tu entra.
escute isso aqui. Escuta isso aqui, escuta isso aqui. Mas tem uma outra característica que nos chama a atenção. Então a gente percebe que sepulcro é o lugar da dor. Sepulcro é o lugar da... E Maria começou a ficar afetada pelo lugar da dor, porque o lugar da dor dela tinha uma pedra removida. E quer ver deixar a gente indignado? É remover a pedra do lugar da nossa dor. Não mexe lá não, deixa lá. Só a gente que mexe. Quando a gente vê alguém mexendo, não mexe lá não. Não toca nesse assunto não, só eu toco nesse assunto. Por favor, não fale isso não, só eu falo desse assunto. Poxa, não mexe ali não, só a gente consegue. É por isso que ela vai motivada, mas quando vê mexido, ou seja, tiraram antes dela chegar, a indignação se apresenta. Isso aqui é um contexto profético, tá, gente? A pedra está removida, ela chama eles. Quando eles chegam, resumindo a história, independente de quem chega primeiro ou depois, a Bíblia diz que ambos entram. Diga assim comigo, eles foram. Eles entraram. Eles viram. Mas eles não ficaram. Eu não sei se está certo, mas eu gosto mais desse jeito. Se estiver errado, você me perdoe. Diga, eles vão. Eu gosto do vão. Diga, eles vão. Eles entram. Eles vêm. Mas eles não ficam. Eles não ficam. Dá uma olhada para o teu irmão e diga, no lugar da dor, eles vão. Eles entram. Eles vêm. Mas não se anima não, porque eles não vão ficar. Eles não vão ficar. Eles não vão ficar. Não vão ficar. Sabe por que eles não ficam? Há pelo menos 2 motivos e eu entrego eles e devolvo o microfone. O primeiro motivo é porque a motivação de Pedro e João, ao saírem da onde eles estavam para irem ao sepulcro, não era de ajudar Maria. Eles não estão envolvidos com o projeto de Maria. Se eles estivessem envolvidos com o projeto de Maria, eles tinham chegado no sepulcro junto com elas. Perceba, tem coisas que você precisa identificar, que só vai terminar com você quem começou com você. Você precisa identificar. Então, quando isso acontece, a gente percebe qual é a motivação de Pedro e João. A motivação de Pedro e João não é ajudar Maria, porque eles não estão envolvidos com o projeto, senão estariam lá antes. A motivação de Pedro e João é verificar se o que Maria está falando é verdade. Quem foi? Quem falou? Curiosidade. Cuidado, porque os nossos projetos e, sobretudo, os problemas que vivemos durante a execução deles vão despertar muita... E a culpa de quem a gente envolve é a gente mesmo. Agora eu quero te entregar uma palavra. Perdoe o teu Pedro e perdoe o teu João por não terem ficado no lugar da dor quando você precisou. Sabe por quê? A culpa não é deles. Catuca a pessoa que está ao seu lado e diga, a culpa foi sua. Por que a culpa foi minha, irmã Camila? Porque eu compartilhei? Por que a culpa foi minha? Porque eu dividi a dor? Por que a culpa foi minha? Porque eu quis dividir a responsabilidade? Ou será que a culpa foi minha porque eu admiti que não tinha condições de solucionar? Perceba que o texto capítulo 20 nessa noite para nós não visa enaltecer a ausência de Pedro e João no texto. O texto para nós visa enaltecer a motivação de Maria. A responsabilidade do projeto é dela. E o que os céus estão ensinando para Maria é: Maria, no lugar da tua dor, o que você começou, você vai ter condições de terminar, nem de que seja sozinha. A Bíblia diz que eles voltam. E a culpa é nossa de trazer curiosos para dentro do projeto. Mas eu vou entender por que eles não ficam. Olha para cá. Eu vou entender por que eles não ficam. Versículo de número 11 vai trazer a resposta. O 10 vai dizer: e eles voltaram outra vez para casa. Verso 11. Maria, entretanto, permanecia. Diga, ela ficou. Mas ficar também não é o suficiente. A gente não pode dizer, Maria é tudo de bom porque ficou. Porque eles não ficaram. Eles não ficaram, mas entraram. Mas perceba que eles fizeram uma coisa que Maria ainda não tinha feito. É o único momento no episódio da ressurreição em que a gente percebe que Maria está envolvida com o projeto. Por quê? Porque depois que ela se vê sozinha e ela percebe que ninguém ficou, ela teve que ficar. E não fica porque é boa
boazinha, não. Não fica porque é legal a beça, não. Porque tem gente que está aqui com o marido e não é porque ele é show de bola, não. Tem gente que está segurando um filho e não é porque ele é obediente, não. Tem gente que está sendo provado no ministério e não abandona a causa. Não é porque é o bambambam, não. Só não abandona porque vê que tinha gente para ficar. Mas ninguém ficou, então alguém tem que ficar. Aí a gente fica. Aí escuta isso aqui. Aí fica. Fica. Mas é o único momento no texto que vai dizer assim: e olhando para dentro. Não é olhando para dentro do lado de fora. A conotação do texto está dizendo que Maria inclinou o corpo e botou parte do corpo para o lado de dentro do sepulcro. Aleluia. Diga assim comigo: Maria entrou. É o único momento no texto em que a gente vê que Maria começa a se envolver. Você sabe por que Pedro e João não ficam no projeto? Vamos tirar a culpa dele e perdoar o nosso Pedro e o nosso João. A culpa não é deles. A culpa é nossa de achar que não somos capazes de terminar o que começamos e envolver gente que está fora para entrar dentro da onde nem a gente se envolveu ainda. Não, você não entendeu, você não entendeu. Eu estou falando que é o único momento no texto em que Maria se inclina para olhar para o lado de dentro. Sabe o que eu estou dizendo? Ela tinha ficado ali durante aquele tempo todo, mas ainda não tinha entrado. Completa para mim. Ela tinha ficado ali aquele tempo todo, mas ainda não tinha entrado. Presta atenção. Entrar e não ficar, não dá. Mas ficar e não entrar, também não tem como. Vou repetir. Entrar e não ficar, não adianta nada. Mas se ficar e não entrar, nada adianta também. Eu gosto quando faz cara de brisa, que aí dá pra gente rasgar na aplicação. Mãe Camila, eu tô casada com um homem que não dá. Eu tô com ele, talvez você tenha suas conveniências. Eu estou casada com ele ou com ela, porque pode ser que tenham homens assim aqui também. Eu estou casado porque eu tenho muito filho. Eu estou casado porque eu tenho ministério. Eu estou casado porque eu sou pregador. Eu estou casado porque vai destruir minha chamada. Eu estou casado porque minha família não aceita separação. Eu estou casado porque se não me interessa. O que interessa é que você ficou. Se é bonito, você ficou. Se é feio, você ficou. Se foi por conveniência moral, você ficou. Não me importa o que é. O que importa é que você ficou. Então presta atenção. Se você ficou, já que você tem que ficar, por que não entra? Como assim, irmã Camila? Presta atenção. Diz que fica, mas não beija na boca. Fica, mas não vai pra cama. Fica, mas não faz jantar romântico. Fica, mas não abraça. Fica, mas não beija. Fica, mas não faz campanha por ele. Fica, mas não ora. Fica, mas não jejua. Aí abre a boca e diz: eu fiquei. E você acha que está adiantando alguma coisa você ficar e não entrar? Pega na mão do teu irmão, que é para ninguém ficar sem graça, porque hoje a palavra é para todos. Pega aí na mão dele e diga para ele: já que ficou, entra. Já que ficou, entra. Já que ficou, entra. Como assim, irmã Camila? Já que ficou, beija. Já que ficou, abraça. Já que ficou, compra perfume pra ele. Já que ficou, leva ele pra jantar. Já que ficou, se arruma bonito. Ele já tá aí, então tira proveito. Sabe o que eu acho lindo? Sabe o que eu acho lindo? Sabe o que eu acho lindo? Era um horto aonde o sepulcro estava. Era um lugar de produção. Sabe o que eu acho lindo? Em outras versões vai dizer: e no lugar do sepulcro havia um jardim. Eu gosto ainda mais dessa. Sabe o que é isso? No lugar da minha dor, Deus vai me dar condições de produzir. No lugar da minha dor, Deus vai me dar condições de florescer. Mãe Camila, eu tô doida pra minha filha namorar e sair de casa. Eu tô doido pro meu filho namorar e sair de casa. Mas eu não posso fazer isso porque o que é que vão pensar de mim? Irmã, mas essa gravidez não foi desejada. Irmã, mas essa situação eu não me interessa. O que interessa é que você ficou com essa criança, ficou com essa casa, ficou com esse marido, ficou nessa igreja, ficou nesse ministério. Não interessa o porquê. O que interessa é que você ficou. Já que você está com esse filho
e não tem jeito de sair? Não vai fora de casa não, já que tu ficou, entra, vem na consagração, bota o nome dele no cesto e entra no propósito. Sobe o monte, coloca o nome dele no joelho, para de espraguejar ele e entra. Mas Camila, eu tenho uma chamada, Deus me deu um ministério. Mas eu tenho medo de cantar, tenho medo de pregar. Quando dá oportunidade você fica todo xoxo, raquítico no púlpito. Não vem, não entra, não se envolve, não participa. Irmão, já que você ficou, compra uma Bíblia de estudo. Já que você largou aquele emprego, começa a se envolver nesse negócio. Mas não, você largou o emprego e fica sentado no sofá vendo Vale a Pena Ver de novo. Não. Você não deixou? Escuta pra gente encerrar. Você não deixou? Não ficou? Então entra. Então entra. Entra. O que é que você tem que entrar que você não entrou? Tá lá, mas não entrou. Ele maracacho mende calaçaio. Pelo amor de Deus, pega na mão de pelo menos 2 pessoas. Olha serinho pra ele e diz: entra. Tu já ficou, entra. Tu já ficou, se envolve. Aqui. Vê se tem sentido. Você ficar aqui até 10:50 da manhã. E tá sentado de braço cruzado dizendo: isso é uma meninice. Quando eu chegar hoje, vou mandar inbox para aquele pastor e vou dizer para ele tudo que ele pediu para eu informar para ele sobre o que se passa aqui. Isso ali é meninice, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Aí vem, tá num culto desse, tá cheio de problema na vida. A glória de Deus está descendo, o povo está orando. A unção de Deus está se manifestando. Mas não. Fica olhando para o relógio toda hora e dizendo: essa pregadora não vai calar a boca não, já são 10:00, irmão. Eu só estou aqui por ética. Me diga o que a tua ética fez por você até agora, desde que você entrou. Pega na mão desse irmão e diga pra ele: já que ficou, entra. Já que ficou, parafusa. Já que ficou, parafusa. Já que ficou, da glória. Já que ficou, da aleluia. Já que ficou, solta uma rajada de língua estranha. Já que ficou, dá um pulo dessa cadeira. Já que ficou, entra, Maria. Ela entrou. E quando ela entrou, ela também viu. Senta que é para não ficar cansado, que 1 hora eu devolvo o microfone. Falta 5 minutos. Eu preciso terminar o que eu comecei. É a lição de Deus para hoje. Ela entra. E quando ela entra, diga assim comigo: ela também vê. Sabe o que eu acho lindo? Maria não é iludida pela dor, porque a dor ilude. Presta atenção. Maria não é iludida pela dor, porque a dor ilude. A gente olha um filho com trejeito e a dor é tão grande que a gente prefere não conversar e fingir que não tem nada acontecendo. Sabe o que é isso? É a dor iludindo você. A gente olha para um marido adúltero, prostituto, sabe que ele tem várias na rua, mas não ora e nem senta para conversar. Prefere acreditar que você é a única. Calma, eu não te culpo. Isso é a dor iludindo você. A dor ilude. Mas o que eu acho lindo é que Maria está chorando. Maria começou algo que ela não sabe terminar. Ela está chorando, mas não está iludida. Ela entra, e quando ela entra, me diga, irmã Camila, o que é que ela vê? Ela é capaz de ver o que Pedro e João viram. O quê? O lugar vazio. Ela não inventa um Cristo e nem um Espírito. Ela olha e vê na cabeceira o lenço e aos pés o lençol. Ela vê que ele não está ali. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Não deixe a dor iludir você. Você não precisa fingir que não está vendo o que quem veio e entrou viu e está dizendo por aí que viu, e você fica fingindo que não viu. Você não precisa disso. Diga: eu vi também. Mas isso não vai roubar de você a capacidade de ver algo que quem entrou não viu. Porque, presta atenção, ela viu o que Pedro e João viram.
Mas pergunte para ela, ou melhor, pergunte para eles se eles viram o que ela viu. Presta atenção. Ela viu o que eles viram, amém? Amém. Mas pergunte para Pedro e João se eles viram o que ela viu. A minha dor não vai me impedir de ver além do que as pessoas estão vendo. Eu sou capaz de ver uma traição, mas eu sou capaz de ver uma restauração. A Bíblia diz que quando Maria entrou, ela viu 2 anjos. Quantos anjos? Quantos anjos? Eles não chegaram ali quando Maria chegou. E nem chegaram ali quando Pedro e João foram embora. Esses anjos são auxiliares na ressurreição do corpo de Cristo. Inclusive em outros textos dos evangelhos que a gente chama de sinópticos, repetição do mesmo fato contado, a Bíblia vai dizer que um deles está sentado sobre a pedra, e não é à toa, é para dar autoria ao feito. Que ele está dizendo é o seguinte: está removido e quem mexeu fui eu. Então os anjos não estão ali quando Maria chegou, e nem apareceram ali quando Pedro e João foram embora. Os anjos já estavam ali desde a hora que Jesus ressuscitou. Mas Pedro e João viram? Pedro e João viram? Não viram. Não viram. Mas Maria viu ou não viu? Por que Maria viu e Pedro e João não viram? Porque os anjos não se revelam. E eu não vou dizer os anjos, porque eu estou falando de uma atmosfera superior. Eles são apenas representantes dos céus. E o que Deus falou comigo, e nunca mais na minha vida eu vou esquecer, foi: Camila, os céus só se revelam para quem se responsabiliza. Eles foram, eles entraram, eles viram, mas eles não. Eles não. O céu não se mostra para quem não fica. Então presta atenção, eles já estavam lá desde quando Pedro e João chegaram? Se você está entendendo a mensagem, eles estavam lá desde quando Pedro e João chegaram? Mas Pedro e João viram? Não viu, não foi porque não estavam lá, não viu, porque eles se privaram de se revelar. Mas Maria que ficou, não sabia nem como ia terminar a história. Ficou chorando, mas ficou. Ficou chateada, mas ficou. Ficou triste, mas ficou. Ficou doída, mas ficou. Ficou cheia de crise, mas ficou. Ficou cheia de problema, mas ficou. Tá cheia de dívida, mas ficou. Tá ficando deprimido, mas ficou. Não sabe como vai terminar, mas ficou. Tá doído, mas ficou. Foi traído, mas ficou. Abandonado, mas ficou. Maria fica. E quando ela fica, eles entendem. O recado é para ela. Por quê? Porque ela é das que ficam. Dá uma olhada para o teu irmão, para a tua irmã, e diga para ela ou para ele: você fica. Não pede não, apresenta, bota o dedo aí diante dele e diga: você fica. Você fica, você fica. Ela fica e os anjos se revelam. E eu falo por Jesus que eu termino agora. Porque se eu passar daqui vou dizer o que Deus não mandou. E eu vim aqui para dizer somente o que Deus mandou. A Bíblia diz que quantos discípulos foram ao sepulcro? Quantos entraram? Quantos viram? Quantos não ficaram? Quantos voltaram? A Bíblia diz que Maria também vê uma certa quantidade de anjos. Quantos anjos ela vê? 2. Não está na Bíblia, mas o Espírito falou comigo. Estava passando um momento de calamidade muito grande. E quando eu olhei, eu pensei: não ficou. E só eu fiquei. E quando eu entrei no sepulcro, eu comecei a ver Deus trazendo para mim coisas do céu. Coisas que Maria viu. Maria não viu mais gente. Maria viu anjo. Ela está diante de uma empreitada que não sabe como vai terminar. E ela estava precisando de ajuda humana, pessoal. Mas não pôde ficar. Os 2 que ela pediu se ausentaram. Por uma questão até dela mesma, nós já explicamos isso aqui. Mas ela precisava continuar. Ela não sabia como terminar, mas não ia se ausentar dali sem saber como ia ficar. Sabe por quê? Maria quer dar dignidade ao corpo do morto. Eu sei, gente, que Jesus já está vivo, mas ela não sabia. Para ela, Jesus ainda estava. Mas Maria é do tipo de gente que não abre mão nem do morto. Está morto, mas é meu morto. Lembra de Rispa? A Bíblia diz que de dia ela balançava lenço e à noite ela segurava a tocha. A Bíblia não diz, mas eu imagino a vizinhança de Rispa passando ao lado dela e dizendo assim: Rispa, já está morto mesmo, deixa para lá. Rispa, isso já está morto, mas peraí, gente, é morto, mas é meu. É coisa de gente que dá dignidade para o corpo. Sabe o que é isso? Só faz isso quem tem gratidão. Sabe o que é isso?
Eu dou valor a você, mesmo quando você não representa mais nada. O que Maria está fazendo é uma dívida de gratidão. Então a Bíblia vai dizer que agora Maria permanece. E quando ela entra, ela vê 2 anjos. Quantos anjos? 2. Quantos foram os discípulos que não ficaram? 2. Quantos foram os anjos que ficaram? 2. Deus falou comigo, isso é profético. Se você for teológico e só teológico cético, você não vai receber. Mas se você está entendendo que hoje não é apenas mais um culto, mais um dia, mais uma agenda, até porque nem estava marcado na minha, mas estava marcado na de Deus. Se você entende que hoje Deus separou esse culto para te dar uma trilha, um caminho profético, o que Deus está dizendo para você é o que disse para mim. Quando te faltar obra de mão na terra para concluir o projeto que você começou, eu vou mandar mão de obra do céu. Eu vou mandar mão de obra do céu. Ei, 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 receba, receba. Ele baraca, ele mante comenência. Alabado como naidere que ancho. Reminustia canto ebai. Olemanto que me na subidereia. Eu já tive uma experiência com anjos. Na verdade, com um anjo. E eu não vou contar porque foi uma experiência minha. Se você quer viver, peça ao Senhor para viver uma com os anjos de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? O Senhor falou comigo, gente. Isso aqui é muito espiritual, é muito profético. Isso aqui é só para quem crê, que a gente ainda milita numa causa. O que o Senhor falou comigo é: Camila, pregue sobre os anjos. Diga que eles ainda ministram. Diga que eles ainda existem. Diga que eles ainda me servem. Diga que eles ainda passeiam pela terra. Diga que eles ainda sobem. E diga que eles ainda descem. Nós estamos muito carentes de amiguinho. Eu não estou dizendo que não devemos ter amigos. Graças a Deus eu estou no meio de muitos que Deus tem me dado. Mas se um deles me faltar, não é motivo para depressão. Porque quando faltar gente na terra, é manaquebe da célula. Não vai faltar mão de obra do céu. Davi pensa: será que eu estou sozinho na terra? Eu acho que não. Por quê? Ele dará ordem aos seus, ao nosso respeito. Ao nosso respeito. Eu quero que você entenda que os anjos de Deus estão trabalhando. Os anjos de Deus estão guardando a tua casa. Os anjos de Deus estão visitando a tua família. Os anjos de Deus estão alcançando o teu marido. Os anjos de Deus estão livrando o teu filho. Os anjos de Deus estão com você. O céu se revela. Diga comigo, anjos. Diga comigo, anjos. Olha para o teu irmão e diga: eles existem. Quando Daniel está na cova, o rei grita: ó Daniel, será que tu ainda vive? Fica tranquilo, rei, porque o Senhor me enviou um amigo? Porque o Senhor me enviou um vizinho? Porque o Senhor me enviou um colega? Porque o Senhor me enviou o seu? Quando Jacó está deitado na pedra, cheio de problema, porque fez tudo que não devia com o irmão, a Bíblia diz que ele levanta num susto gritando, porque estava perto demais da glória. E ele levanta gritando, porque ele pensou que onde ele estava não tinha ninguém. Esse é o nosso erro, dormir achando que não tem ninguém. E quando ele está deitado, a Bíblia diz que ele se levanta espantado, porque ele dizia: aqui tem escada, e nela eu estou vendo que sobem e que descem. Sabe o que os céus estão dizendo para Jacó? Jacó, a gente está aqui. E a partir do momento que você se responsabilizar, a gente vai começar a aparecer para você. A Bíblia diz que Elias está debaixo de um pé de zimbro, pedindo a morte. Ele está doido para morrer de fome, mas não consegue, porque Deus tem que levam para ele tudo que ele precisa. Se você está pensando que a falta de apoio na terra era o suficiente para você acabar com o projeto, para a graça. Para a palhaçada agora, porque o Senhor está dizendo: fica tranquilo, porque isso não será motivo para interromper o projeto. Porque quando passar daí e parar daí, vai vir daqui. Quem está crendo nisso, gente? Quem está crendo nisso, gente? E a Bíblia diz que Maria volta. Volta com que notícia? Eu não vi? Não, volta pelo mesmo caminho. E agora a notícia está virada. Diga, virada. Diga, parafusada. Agora a notícia está ajustada. Por quê? A notícia que veio anterior estava sem parafuso. A notícia que veio anterior estava solta, sem ajuste. Ela estava falando do que ela não sabia. Mas agora ela vai falar do que ela está sabendo. Ou seja, foi ajustada.
E agora como é que Maria volta? Diga, parafusada. Como é que Maria volta? Quando ela chega lá, alguém pensa assim, eu sou desparafusada. Não precisa falar nada não, que a gente já sabe que ele não está lá. Não, desculpa, primeiro eu vim sem parafuso, mas agora eu estou voltando com parafuso. E o que é que você tem a dizer? Eu vim aqui dizer que ele não estava lá. E o que foi, Maria? Apareceu? Não é assim apareceu. Ressuscitou e diante de mim. Apareceu para mim. Primeiro ela diz, não vi. Depois ela volta dizendo, eu? Só que não é só vi, eu vi e ele está vivo. Ela voltou com a notícia mudada e adicionada. Diga, virada e adicionada. Presta atenção, diga virada e adicionada. Virada e adicionada. Você está entendendo? Virada e adicionada. Virada e adicionada. O que Deus está dizendo é, se você permanecer no lugar em que eu quero, e se você for capaz de continuar a terminar aquilo que você começou, você vai voltar pelo mesmo caminho, porque o caminho nem sempre muda. Quem muda é a gente. O que o Senhor está dizendo é, mas fique tranquilo, porque quando o culto acabar, você pode até chegar tarde em casa, mas você vai chegar virado e adicionado. Virado e adicionado. Virado e adicionado. Quando foi que tudo isso aconteceu? Quando Jesus chegou. Quando Jesus... Vem pra gente terminar. Quando Jesus chegou. Sabe pra que Jesus chegou? Para terminar o que Maria tinha. Que bom que você é inteligente. Jesus chegou para terminar o que Maria... Porque ela começou algo que ela já não sabia mais como terminar. Mas não tem problema, porque Jesus... Sabe o que Deus falou comigo? Camila, não se preocupe tanto em terminar. Se preocupe mais em começar. Sabe por que muitos projetos estão retidos na nossa vida? Porque a gente sempre se preocupa em começar a fazê-los já visando terminar. E às vezes você tem mão de obra para começar, mas não tem mão de obra para... E aí você deixa o projeto paralisado. Isso é falta de fé. E acerca do reino espiritual, o que o Senhor está dizendo é, não se preocupe em terminar, se preocupe em... Porque o que você começar e não conseguir concluir não tem problema, porque Jesus vai chegar. Jesus vai chegar. Jesus vai chegar. A Bíblia diz que começou um casamento, o vinho acabou no casamento, mas não tem problema, está sem vinho, começaram, não terminaram, mas de repente Jesus! E a festa continuou ou não continuou? Porque eles começaram. E o que o Senhor está dizendo é, começa aí que eu termino aqui. Olha a oração do Pai Nosso. Olha a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim no céu como na terra? Como é que é? Evangelho da graça não é lei. Evangelho da lei, ou mensagem da lei era, eu começo aqui e vocês concluem aí. Isso foi antes de Cristo. Depois de Cristo virou. Dá para quem está ao teu lado uma olhada e diz, virou e adicionou. Virou e adicionou. E agora como é que é, irmã Camila? Assina! Como é no... Abre a mente, o que Jesus está dizendo é, quando vocês entrarem com ousadia no Santo do Santo, faz o seguinte, começa um negócio aí que ele liga lá, começa um negócio aí que ele termina lá, dá uma ideia aí que ele conclui lá, começa um projeto aqui que ele termina lá, pega na mão do teu irmão, coloca ele de pé e diga para ele, começa, porque Jesus vai chegar. Olha para pelo menos 3 pessoas e diga para ela sério, você fica. Você, não, para 3, você fica. Você fica. Eu vou meter o pé, vai não, você vai ficar. Você vai ficar. Não, eu vou vazar, vai vazar nada, você vai ficar. Eu vou botar para fora de casa. Não vai nada, você vai ficar. Vai ficar. E já que ficou, você vai também entrar. Já que ficou, você vai? Pega na mão do teu irmão e diz, entra logo. Já que ficou, entra. Já que ficou, entra. Irmã Camila, mas eu tô com medo porque eu comecei algo que eu não sei se vou conseguir terminar. Comecei um casamento que eu não sei se vou conseguir terminar. Comecei uma casa que eu não sei se vou conseguir terminar. Comecei um ministério e eu não sei se vou conseguir terminar. Dá uma olhada para ele e diz, só começa.
Uma coisa de cada vez, só começa. Porque Jesus vai chegar. Jesus vai? Jesus vai? Levanta sua mão com a mão do teu irmão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por essa noite. Te agradecemos por essa oportunidade. Continua conosco. Esse louvor que há de ser ministrado logo em seguida, eu sei que ele é para ti. Mas usa, Senhor, a nossa vida através desse louvor que te entoaremos, para dilatar o nosso entendimento, para nos dar uma ideia, para ensinar-nos a lutar por uma causa. E que esta palavra que foi pregada, que tu possas, Senhor, ruminar ela quando o culto acabar, e que possamos aplicá-la na nossa vida, para que não sejamos tão somente ouvintes, mas também praticantes dessa palavra. Dá uma direção. Nós entendemos que nesta noite tu apontou o caminho, e agora nós te pedimos, nos dá força, porque tu é esse caminho, e queremos te seguir sobre esta palavra. Bota a mão na tua cabeça aí agora. Diga: Senhor, me ajuda a terminar o que eu comecei. Bota a mão no coração. Senhor, me ajuda a ver o que ninguém viu. Aleluia. Pegue as suas mãos, levante para o céu e diga: Senhor, Senhor, me ajude a criar, a projetar o que eu comecei. Bota a mão na sua coxa e diga: Senhor, me ajuda a voltar pelo mesmo caminho que eu vim, mas virado e adicionado. Dá um abraço no teu irmão e diga para ele: Jesus vai terminar o que você começou. Fica que ele termina, ele vai te ajudar. Deus te abençoe em nome de Jesus.